Muito boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a esta live hoje no canal do Frei, na TV7, né? Estaremos hoje transmitindo uma live especial. Mas antes da gente propriamente iniciar a nossa live de hoje, vamos fazer um momento de harmonização, né? E aí eu vou chamar a Nayara, que vai fazer para a gente essa leitura de harmonização, tá? Para que a gente possa iniciar, tá? Nayara é trabalhadora do Centro Espírita Frei Evangelista, né? E está aqui para fazer a leitura de harmonização. Nayara. Boa noite, gente. Agradecer a oportunidade de estar fazendo essa live aqui. E para nossa harmonização, a mensagem é do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O nome da mensagem é Crê e Segue. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, João, capítulo 17, versículo 18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditará diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser úteis. Não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Essa é a mensagem de hoje. Muito bom. E para que a gente possa fazer a nossa prece, hoje a nossa prece será musicada, a gente convida o Kleber Manajás, né, um jovem músico, né, jovem músico espírita, né, trabalhador do Vinha de Luz, que está aqui para contribuir conosco. Seja bem-vindo, Kleber. Boa noite, Hildo. Boa noite a todos que estão assistindo a live de hoje. Bom, e para começar a prece musical, a primeira música vai ser Aos Pés do Monte, de Tim e Vanessa. Ela trata principalmente dando ênfase ao Sermão da Montanha. Daí vem o nome Aos Pés do Monte, que faz uma referência ao Sermão do Monte. E o principal ênfase dela é naquela frase de Mahatma Gandhi, que ele diz: se todos os livros sacros fossem perdidos, mas restasse apenas o Sermão da Montanha, então nada estaria perdido.
Muito bem, muito obrigado, Clebinho, pela sua música, linda música. Bom, agora vamos ao nosso momento especial dessa noite, né? Nosso convidado de hoje, ele é trabalhador do núcleo kardecista Antônio Pereira de Souza, em São Paulo. Ele é escritor e palestrante espírita. Nosso amigo Jaime Ribeiro, né? Seja bem-vindo, Jaime. Seja bem-vindo. E vai nos trazer hoje uma mensagem para que a gente possa fazer uma reflexão, né? E ao final da sua fala, aqueles que quiserem fazer questionamento, fiquem à vontade. Com o tema hoje será empatia e a evolução do espírito. Jaime, meu amigo, seja bem-vindo, é com você. Obrigado, Hildo. Boa noite a todos, pessoal da TV7, de todo mundo que está nos retransmitindo. É uma alegria estar aqui com você, Hildo, trabalhador da Seara de Jesus, uma pessoa que tem várias conexões com os nossos amigos, e eu estou muito feliz de estar falando aqui no canal, em especial me dirigindo a todo o Brasil por conta da internet, ou quem diria até, poderíamos até dizer para todo mundo, mas em especial para esse povo maravilhoso aí do Amapá, que eu estive recentemente aí, um pouco antes da pandemia do distanciamento social. Eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de vocês, eu fui junto com o Rossandro a trabalho, e foi uma alegria conhecer esse pessoal tão afetuoso, e foi incrível. Espero que em breve nós possamos nos encontrar presencialmente para dar aquele abraço. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, um assunto que vem sendo falado bastante por toda parte, em especial na mídia. A gente tem visto a mídia falar bastante sobre empatia, a gente tem ouvido as celebridades, a gente tem ouvido as pessoas como um todo trazendo essa palavra à tona. Então a gente lê por toda parte, a gente escuta. No final do ano a gente ouviu bastante as pessoas desejando bastante empatia no mundo. Obviamente que fazer a conexão sobre essa habilidade de se colocar no lugar dos outros, porque a empatia nada mais é do que a habilidade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente e, em seguida, agir a partir dessa perspectiva. Quando a gente fala em habilidades do século XXI, em habilidades humanas, em especial na empatia, não tem como não lembrarmos da nossa evolução espiritual. O que é essa habilidade que algumas pessoas ainda têm dificuldade de compreender efetivamente o que ela significa, tem a ver com o nosso processo evolutivo como espírito? Bom, primeiro, antes de tudo de falar sobre essa correlação entre a empatia e a evolução, é preciso que a gente entenda por que essa palavra vem sendo falada, evocada, e até mesmo porque tem sido replicado. Eu nunca vi tanto texto do meu livro sendo replicado nas redes sociais como tem sido ultimamente. Isso vem acontecendo muito provavelmente porque a humanidade nunca mais tinha experimentado com uma intensidade tão grande a ascensão de atitudes egoístas, de intolerância, do ódio também, que a gente vê bastante dentro das redes sociais. A gente tem visto isso acontecer de maneira considerável dentro do ambiente digital, que é esse ambiente que nós estamos ocupando aqui agora para fazer esse bate-papo e essa palestra. E a gente nunca tinha presenciado da forma como nós estamos presenciando aqui ao longo da história. E tudo isso tendo como pano de fundo uma pandemia, o maior desafio da humanidade dos últimos 100 anos, ou mais de 100 anos. Está sendo muito difícil para nós. Tudo é muito confuso para cada um de nós. Bom, mas apesar de todo esse problema que vem acontecendo com
a disseminação do ódio, do egoísmo, e a gente vendo tanta coisa confusa no mundo atual, nunca se ouviu falar tanto em Jesus. Nunca se ouviu falar tanto na espiritualidade. Nunca se falou tanto nas ações do bem. Porque essas ações humanitárias, essa escalada das ações humanitárias que vinha acontecendo e tomaram uma propulsão grande agora ao longo desse processo do distanciamento social, são um pano de fundo para essa convocação, para essa propagação do nome de Jesus e da busca pela espiritualidade. Nós vimos várias situações que vêm se concretizando, tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo. Nós temos visto várias ações que vêm acontecendo no campo do bem. A gente viu quando começou a pandemia, aqueles casos das pessoas colocando bilhete nos elevadores, se dispondo a ir para a farmácia, ao mercado, a fazer pequenos trabalhos para os seus vizinhos, as pessoas se transbordando generosidade para poder proteger o próximo. A gente viu também várias ações humanitárias coletivas surgindo, várias delas nasceram na internet, mas muitas delas também aconteceram ali, nos lugares, muitas vezes, que são anônimos. Vimos grupos como os Anjos da Noite de Recife, que saíam de 15 em 15 dias para distribuir refeições nas ruas da cidade para as pessoas que vivem em situação de rua, e que ao longo da pandemia, esses benfeitores que se reuniram apesar das diferenças religiosas, passaram a distribuir esses alimentos e trazer condições melhores para essas pessoas que vivem em situação de rua todas as noites, todos os dias. De 15 em 15 dias de antes, passaram a fazer essa tarefa todos os dias. Porque essas pessoas decidiram que não podiam ficar dentro de casa esperando que uma outra pessoa cuidasse dessas pessoas que viviam em situação de rua. Elas decidiram, por si própria, tomar uma ação no campo do bem, ocupar um espaço que era necessário para que a dor do outro não ficasse esquecida, para que o outro não se tornasse invisível. Mas é verdade que temos ouvido falar bastante sobre o mal, em especial por conta desses discursos de ódio que vem inundando as redes sociais. Mas, como eu falei, o bem nunca foi tão aplaudido, tão curtido, tão espalhado dentro desses ambientes, também como nós estamos vendo por aí, com o tanto de live, de eventos como esses eventos que nós estamos tendo hoje aqui, que estão levando a oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, e levando conforto também, em especial para aquelas pessoas que moram sozinhas, que estão ainda sentindo de uma forma mais endurecida esse processo da pandemia. O curioso é que quando você olha dentro do Google Trends, que é uma ferramenta da gigante digital Google para medir o interesse da humanidade, de um grupo ou de uma região por alguma palavra ou por algum assunto, quando você procura palavras como empatia e espiritualidade, você nota que existe um crescimento exponencial por essas palavras. Isso mostra o interesse que as pessoas estão tendo pelo tema empatia, para entender mais o que significa essa habilidade de se colocar no lugar do outro, qual o impacto que ela tem na vida das pessoas, e também o interesse por espiritualidade. Só para falar de números assim muito rapidamente com vocês, o interesse pela palavra espiritualidade ao longo dos últimos 5 anos cresceu mais de 700%. Isso é uma mudança de paradigma, isso é uma mudança de comportamento, porque nós sabemos o que, via de regra, quais são os assuntos e os conteúdos que as pessoas, via de regra, procuram na internet, que, via de regra, são assuntos relacionados a humor ou a sexualidade propriamente dita.
E aí a gente vê, no meio de todo esse interesse, que são interesses, que são múltiplos, estão lá, todos os conteúdos dentro da rede digital, a gente vê um crescimento pela palavra espiritualidade. Mas mesmo assim, apesar de todo esse interesse pelo amor, apesar de todo esse interesse pelo autoconhecimento, pela melhoria íntima, para compreender o que efetivamente significa a espiritualidade, para compreender os mecanismos da empatia, como ela pode ajudar a construir uma sociedade melhor, nós não podemos abrir a boca hoje e dizer: vivemos em tempos de paz. As coisas efetivamente melhoraram no mundo. E quando eu falo melhorar no mundo, não é que eu digo que o mundo está pior do que era antigamente, porque basta você ler Yuval Noah Harari ou fazer uma pesquisa mais aprofundada em dados, pode ser dados do Ministério da Saúde, dados da Organização Mundial de Saúde, qualquer dado estatístico que você procurar sobre o mundo de hoje e o mundo de 50, 60 anos atrás, você vai perceber o quanto o mundo mudou para melhor. Um dado muito simples de achar e que é bem importante a gente olhar é o de mortalidade infantil, por exemplo, que já foi reduzida a 30% e que hoje, em alguns lugares, é bem menor do que 3%. E no próprio Brasil, houve uma evolução assustadora nos indicadores de mortalidade infantil, que nós conseguimos, de alguma forma, fortalecer a luta contra algumas coisas que impactavam diretamente a saúde do ser humano. Mas ainda não temos tempo de paz. Porque antigamente nós dizíamos que uma sociedade em paz era uma sociedade que não estava em guerra. Aquela guerra belicosa que estava todo mundo lá com exércitos na rua, se degladiando, e que boa parte dessas guerras depois se perdia o sentido de... Ninguém entendia direito qual que era o ponto inicial daquele conflito, e era um horror, e a gente sabe muito bem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e em tantas outras guerras que assolaram o mundo e que, graças a Deus, ultimamente nós não temos ouvido falar, não tem acontecido esses grandes conflitos. Esses conflitos, via de regra, lá na antiguidade, eles se davam por conquista de espaço de terra. Terra era a riqueza. A agronomia, quem tinha mais terra, quem podia plantar mais, quem podia ter mais acesso aos metais preciosos eram os países, as nações mais ricas. Depois que desse movimento do poder pela agricultura, pelo espaço, veio a Revolução Industrial e os povos começaram a entrar em conflito por conta de hegemonia do sistema sociopolítico econômico, e a gente viu tudo o que aconteceu na nossa história. Hoje em dia, os conflitos já não acontecem nessa ordem, mas agora nós vivemos numa sociedade dos microconflitos, onde o ponto central é o controle da ideia dos indivíduos. É compreender como cada um de nós se comporta por meio dos tagueamentos digitais, por meio da compreensão dos nossos movimentos digitais. De forma que hoje, muito provavelmente, algumas plataformas digitais nos conhecem muito mais do que alguns amigos ou algum parente nosso, ou seja, sabem tanto da gente, sabem mais da gente do que muitas pessoas que nos são caras. Um exemplo prático, eu até falei hoje de manhã numa palestra que eu fiz para alunos da Rede Pública de Pernambuco, é onde eu moro. Eu moro em São Paulo, eu sou de Recife, e minha mãe nunca veio aqui no meu apartamento, tem pouco tempo que nós estamos morando aqui, e ela não conseguiu me visitar ainda. Isso quer dizer que, agora nesse momento, o Google sabe onde eu estou, mas a minha mãe efetivamente não sabe onde eu estou. Inclusive, ele sabe que eu estou falando com vocês, todas as pessoas que estão aqui conectadas. E ninguém tem esse conhecimento. Mas apesar de todos esses conflitos, de todas as transições e hegemonias de povos e nações do passado, apesar das guerras e epidemias, a Boa Nova permanece intacta, atravessando todos os períodos, iluminando o futuro da humanidade.
Nós vivemos agora um momento no qual muita gente está sofrendo porque não pode sair de casa, não pode abraçar as pessoas que lhe são mais caras, não pode, às vezes a gente tem até contato com algumas pessoas quando vai à farmácia, à padaria, ou quando precisa fazer alguma coisa, vê gente na rua, mas muita gente que a gente ama está longe e a gente não pode ter esse contato tão próximo. E para muita gente, ficar em casa tem sido insuportável. Esse silêncio que a gente está ouvindo lá fora, esse silêncio que está acontecendo nas ruas, por aí, eles revelam também um barulho muito grande que existe dentro de nós. Um barulho ensurdecedor, que às vezes a gente tem se esforçado para não ouvir, e muitas vezes esse barulho está dentro das nossas relações familiares. Por isso que nós estamos, de alguma forma, sentindo tanto essa passagem pelo isolamento social. Você imagine a gente ver bem o que tem acontecido novamente, trazendo o processo das redes sociais, a gente vê esse desajuste que vem acontecendo, esses discursos de ódio, os conteúdos que têm sido compartilhados, que não são conteúdos que ajudam o ser humano a se conectar, em lugares como redes sociais que nós utilizávamos para nos conectar com pessoas que amamos, com os amigos, para reencontrar pessoas que nós não víamos há tanto tempo. De alguma forma, isso mostra um reflexo da nossa sociedade em como nós estamos lidando com as pessoas que são diferentes ou que pensam diferentes de nós. Parece que nós perdemos alguma coisa, parece que o mundo digital fez com que nós não nos conectemos de forma efetiva com as pessoas que nos são caras ou com as pessoas também que são só os nossos semelhantes que são diferentes de nós. Não dá para negar que nós hoje vivemos, de alguma forma, uma crise, e essa crise ela não é só provocada pela pandemia, mas é também provocada pela nossa incapacidade de conviver com o outro. E lembrando de crise, é importante que toda vez que nós nos lembremos que estamos em situações como essa, a gente resgate, traga a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir como guia e modelo. E os espíritos responderam de uma forma muito pragmática, direta: vede Jesus. E isso nos faz refletir e pensar sobre por que Allan Kardec perguntou sobre um guia para a humanidade. Quem precisa de um guia é quem não sabe efetivamente para onde está indo. E se sabe para onde está indo, precisa de alguém para dizer qual o caminho seguir, como vai se portar diante desse caminho, para onde nós devemos olhar. Quando nós precisamos de um guia, é porque nós não temos ideia para onde estamos indo, ou sabemos para onde estamos indo, mas não conseguimos identificar o que é mais importante. Temos um lugar para ir. Por isso que Kardec pergunta sobre esse guia. Mas que lugar é esse? E por que é urgente, por que é importante a gente ir para esse lugar? Esse lugar que nós não sabemos qual é, nem como chegar lá. Primeiro de tudo, é preciso lembrar que esse lugar é a morada do Pai. Esse lugar é ir até Deus, é o nosso processo de evolução. E para percorrermos esse caminho, nós precisamos desse guia que vai nos conduzir até Deus. Nós não sabemos como chegar lá. Nós tropeçamos o tempo todo. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que são duas asas que conduzem o espírito humano até Deus. Uma delas é o amor
e a outra é a sabedoria. Tudo bem, Emmanuel. São duas asas, a gente tinha visto isso na codificação, Joana fala sobre isso. Nós sabemos que precisamos do amai-vos e dos instruí-vos. Mas como desenvolver essas asas? Como criar essas asas para que a minha existência não seja perdida e para que eu possa efetivamente seguir o meu caminho da evolução? A primeira das asas, que é a asa da sabedoria, é a asa que vai nos dar o discernimento e a capacidade que nós teremos como espíritos de fazer o bem, de compreender Deus e de compreender a nossa natureza. Essa asa, segundo o próprio Emmanuel fala no Pensamento e Vida, ela só é desenvolvida quando antes nós desenvolvemos o conhecimento. Então, Emmanuel diz que o conhecimento precede a sabedoria. Primeiro conhecemos, para depois compreendermos. Fica fácil a gente entender que a gente precisa estudar, que a gente precisa compreender como as coisas funcionam. Mas a outra asa, que é a asa do amor. Como desenvolver essa segunda asa, que é a asa do amor? E parece ser muito fácil, afinal de contas, Jesus nos falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus falou: amai os inimigos. E parece que aí, quando ele falou que era essa era a segunda lei mais importante, parece que aí a gente já encontra tudo que a gente precisa saber para poder desenvolver essa asa do amor. Mas será que é simples assim mesmo? Será que é só a gente dizer, vamos amar o próximo? Nós sabemos que não. Sabemos que amar o próximo como a si mesmo parece uma tarefa que foi feita para santos, para pessoas extremamente evoluídas. Porque sabemos também que para o amor acontecer, uma série de outros sentimentos, uma série de outras maturações emocionais precisam acontecer antes. Então, como eu vou amar quem eu não conheço, se eu ainda tenho tanta dificuldade de amar aqueles que estão tão próximos? Mas Jesus, nosso mestre, que nunca nos abandona no seu amor infinito, ele nos deu essa dica de como nós podemos encaixar a nossa rota para o desenvolvimento dessa segunda asa, que é a asa do amor. No Evangelho, quando ele dá, logo após ele falar, amai ao próximo como a si mesmo, ele fala, fazei ao outro que desejais que os outros vos façam. É a regra de ouro dos sábios da antiguidade. Então, não podendo amar ainda, não conseguindo ainda trazer toda a pureza do amor pelo nosso próximo e pelos nossos inimigos, o nosso mestre, sabendo dessa nossa impossibilidade, nos deixou essa dica infalível, que nada mais é do que a empatia. Então, gente, assim como o conhecimento precede a sabedoria, a empatia precede o amor. Não conseguindo amar ainda o próximo, não conseguindo devotar a pureza do meu sentimento, eu posso me esforçar em executar o exercício de me colocar no lugar das outras pessoas e tentando compreender como a outra pessoa se sente, tentando entender como essas coisas funcionam, eu posso dar passos para que eu possa, por fim, amar ao meu próximo. Assim como o conhecimento precede a sabedoria, a empatia precede o amor. Ainda não conseguindo amar, podemos praticar a empatia para avançar na nossa jornada espiritual. E para quem não lembra da escala espírita, como funciona? Quando a gente olha atentamente quando se define o que são espíritos ainda imperfeitos que nós somos, espíritos ali da terceira ordem da escala espírita, nós vamos lembrar: domínio da matéria sobre o espírito, propensão
a fazer o mal. E aí, quando a gente dá um salto, até a pergunta 107 do Livro dos Espíritos, a questão, o item, quando Allan Kardec nos explica efetivamente o que são espíritos da segunda ordem, que é para onde nós estamos caminhando, nós olhamos que os bons espíritos, espíritos da segunda ordem da escala espírita, são espíritos no qual existe um predomínio do espírito sobre a matéria. Lembram lá do primeiro? Predominância da matéria sobre o espírito. Para chegar aqui na segunda ordem da escala espírita, como predomínio do espírito sobre a matéria. E aí, logo em seguida, aquela dica infalível do que nós precisamos entender. Poder e qualidade em fazer o bem. Um espírito da segunda ordem, ele é classificado ou compreendido pelo seu poder e pela sua qualidade em conseguir fazer o bem ao próximo, fazer o bem aos outros. Existe uma grande diferença entre os espíritos da terceira ordem e os espíritos da segunda ordem, nesse processo, nesse caminho da evolução espiritual. Mas ali, já na quinta categoria dos espíritos da segunda ordem, existe um item animador para todos nós. Esse item animador é que Allan Kardec colocou ali no finalzinho ou no começo da ordem dos bons espíritos, os espíritos benévolos, o que nos lembra Humberto de Campos, logo no início do livro Boa Nova, quando ele diz que existem dois tipos de espíritos, os espíritos sábios e os espíritos evangelizados. E que ele orava a Deus e ele queria muito ter a honra de pertencer à ordem desses espíritos que são os espíritos evangelizados, os espíritos benévolos, os espíritos que têm poder e qualidade para fazer o bem. Pessoal, isso é muito importante de se compreender. Isso é importante para nós, nessa jornada que nós temos Jesus como nosso guia, nessa jornada que nós elegemos para fazer a nossa transformação moral, essa busca pela espiritualidade, essa busca em interiorizar os conhecimentos do Evangelho, é preciso que a gente entenda, é preciso que a gente se prepare para algumas coisas que são características dessa jornada. A primeira delas é que quando você está buscando a sua reforma íntima com muito afinco e com muita vontade, como dizia Emmanuel, que era a grande governadora da nossa mente, é dela que depende o nosso processo de reforma íntima, não é da nossa inteligência, não é da nossa memória, a memória da nossa dor, é a nossa vontade que impulsiona a nossa reforma íntima. Então, nesse processo de reforma íntima, é preciso que nós estejamos preparados, porque é possível que você vá perder muitos amigos quando for cuidar da sua saúde mental e da sua espiritualidade. É possível que alguns antigos companheiros não entendam que você está num caminho de aprofundamento para se tornar uma pessoa melhor. Mas será que nós estamos preparados para essa perda de pessoas que estão ao nosso redor quando nós começamos a nos ocupar de uma forma mais intensa em servir a Jesus? Se sim, se estamos preparados, por que ainda só procuramos o Cristo, só procuramos a Deus quando estamos em momento de dor? Por que só procuramos nos conectar com Deus quando estamos passando por momentos de estresse, momentos de profunda dor? Porque Deus não vem até nós por causa dos nossos abismos.
Deus esteve o tempo todo aqui. Ele está ao nosso lado o tempo todo. Nós é que buscamos a Deus apenas quando esvaziamos os nossos corações de todas as outras prioridades que nós elegemos e colocamos à frente da nossa conexão com o Criador. Agora, é preciso que você responda com sinceridade para você mesmo. Qual é a prioridade da sua vida? É Deus? É a sua espiritualidade? Você já subiu tão alto o quanto podia, como Zaqueu o fez, apenas para ver Jesus, apenas para se conectar com o Mestre e para que ele também pudesse vê-lo, porque era uma pessoa de baixa estatura. Você subiu o mais alto que pôde para poder se conectar com Deus? Se Deus ainda não é a sua prioridade, saiba que você é a prioridade de Deus. E apesar de todas as nossas imperfeições, todas as nossas faltas, todas as nossas incertezas e teimosia, ainda insistir no mal, em ainda fazer coisas erradas, em ainda falhar e tropeçar no nosso processo de reforma íntima. Deus buscou você para protagonizar a transformação desse mundo que está agora em processo de transição. Mesmo conhecendo todas as suas limitações, mesmo conhecendo todas as suas impossibilidades morais, Deus acredita em você. Ele nos deu a tarefa de apóstolos nesse momento tão difícil da humanidade. Mas Deus não está a serviço das nossas quedas. As nossas quedas é que estão a serviço da divindade dentro de nós. Não espere cair de novo para precisar convocá-lo para perto do seu coração, para elegê-lo como prioridade da sua vida, para contar com seu concurso para desenvolver a asa do amor e a asa da sabedoria para sustentar o seu processo de evolução espiritual. É preciso que essa conexão entre Criador e criatura seja permanente. Se renove a cada dia. Porque quando ocorre a nossa queda e nós lembramos de Deus, Ele entende que nós usamos o recurso da conveniência para nos conectarmos com Ele. Mas nós podemos nos conectarmos com Ele de uma forma permanente, sem precisarmos desse tipo de inconveniência do nosso processo de evolução. Porque Deus é permanência. Nós somos exatamente o que Deus pensa de nós. Estamos exatamente no grau de evolução que nós podemos estar, mas por meio do concurso da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa parcela de contribuição para que o Cristo possa renovar as nossas fortalezas, nós podemos fazer muito mais. A nossa evolução é um processo individual que se renova a cada dia e que não pode ter descanso dentro de nós. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós servimos ao Cristo. Essa é a mensagem de hoje, meus irmãos, muita paz. Queria convidar o Rildo, a Nayara para voltar, para nós trazermos as perguntas e a participação de todos vocês. Muito bom. A
Sua fala foi excelente, né? Mas antes da gente passar para as perguntas, a gente vai pedir ao Kleber que nos brinde aí com uma música, né? Para que a gente possa nos harmonizar e passar para os questionamentos. Kleber. A segunda música é Anjos, de Lima. Ela fala muito a respeito da evolução espiritual e de como nós vamos alcançar isso, através do trabalho, do amor, do sentimento, da caridade. É isso que a letra da música aborda muito. É uma música muito bonita. Muito bem. Bom, vamos passar para os questionamentos agora, Jaime. Né?
A gente tem aqui Vamos. pergunta dos internautas e também a Nayara e Kleber, se quiserem questionar também, fique à vontade. Vou começar primeiro com os internautas, e aqui nós temos o primeiro, que é da Silvana Santos, que é a minha esposa, faz um questionamento aqui. Ela diz o seguinte: então a empatia é a ponte que preciso para diminuir os remorsos e as diferenças entre eu e as demais pessoas? Hildo, Silvana é o nome dela, né, Hildo? Isso, Silvana. Silvana, a empatia, ela pode ser utilizada também para você diminuir o remorso, porque quando você consegue compreender a forma como a outra pessoa se sentiu, a forma como o outro se sente porque você o magoou, ou quando você... ou alguém que está magoado efetivamente, você consegue fazer um exercício de fraternidade, de amor dentro de você, em especial evocando aquela questão da regra de ouro que eu falei, que é fazer o outro aquilo que desejam que lhe façam, acessa um nível de compreensão na sua cabeça que uma pessoa que está desavisada em fazer esse exercício, ela não conseguiria. Quando você tem contato com o outro na rua, você vê, por exemplo, uma pessoa que te dá um tranca no carro na rua. Via de regra, todo mundo fica muito chateado com isso. Quando alguém fura fila ou faz alguma coisa assim que você se sente agredido no contato social. Quando você se exercita a compreender que aquela ação, que aquela coisa ali pode ter um outro significado, você também fica em paz com você mesmo e julga menos. Vou dar um exemplo mais prático, um pouco menos complexo do que uma situação dessa, que pode ser... a pessoa pode trancar ou pode estar muito veloz no trânsito porque ela está atrasada, porque tem alguém no hospital aguardando, pode estar acontecendo alguma coisa desse tipo, ou pode ser simplesmente porque a pessoa é mal educada. Eu, particularmente, prefiro imaginar que a pessoa está passando por uma situação delicada e ela precisa ser mais rápida e ela precisa fazer aquele tipo de transgressão. Mas quando você pensa numa pessoa que lhe agride verbalmente por conta de um pensamento seu, por conta de uma crença, por conta da sua religião, ou por conta de um pensamento qualquer que você tenha, ou a pessoa ela discorda completamente de você, ela te agride por conta disso, você pode tentar se colocar no lugar dela e imaginar que talvez aquela pessoa não tenha tido a oportunidade de ter pessoas que lhe ensinaram coisas que ela efetivamente não aprendeu, ou não teve a oportunidade de ter essas pessoas por perto, que ela não teve uma educação que ajudou a compreender o diferente, que isso tem sido cada dia mais comum, as pessoas se isolando em grupos e tentando desumanizar o diferente. Então, tanto do ponto de vista do remorso, como do ponto de vista de compreender a ofensa, você vai acessar essa tua compreensão mental, essa tua paz, essa tua possibilidade de compreender o outro sem julgamento, de uma forma mais, digamos, mais consistente. Isso vai te trazer paz de alguma maneira. Ok. Ela continua, só dando continuidade à tua pergunta, ela pede para fazer a diferença entre empatia e simpatia, como não confundir os dois termos. É uma boa pergunta, Silvana, porque, inclusive, na literatura, eu não sei se você leu o livro Empatia, o meu livro, eu falo sobre isso lá, e é bem curioso essa pergunta, porque eu falo um pouco sobre isso, e é uma pergunta que vez ou outra aparece, mas via de regra com gente que estudou sobre o assunto, essa pergunta. Por isso que eu estou falando que é um livro de quem já tem um conhecimento, uma pergunta de quem já tem conhecimento sobre o assunto. Via de regra, quando a gente fala em simpatia
Simpatia, quando traduzimos a palavra simpatia do inglês para o português, a gente coloca ela num patamar semelhante ao patamar da empatia. Porque a simpatia, que é o sympathy em inglês, quando alguns autores traduzem para cá, eles colocam em uma outra conotação, que é a nossa própria simpatia. Vou tentar deixar isso um pouco mais claro, que fica realmente, de fato, confuso. A simpatia é quando você percebe a dor do outro. Em inglês, o sympathy é quando você olha a dor do outro, quando você vê alguma situação difícil que o outro está passando e você é solidário. Você fala, poxa, eu compreendo isso que está acontecendo, eu sou adeso a isso aí, pode contar comigo. Mas você efetivamente não faz nada para que aquela situação mude, você não tem uma ação sobre aquele determinado assunto ou sobre aquela observação que você está fazendo. A empatia é diferente. A empatia, a gente até fala que... Nós falamos que a empatia é um verbo porque não existe não tem essa de você se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente e não fazer nada a respeito. Não fazer nada a respeito não é só um movimento da caridade. Às vezes, o fazer alguma coisa é só ouvir, é ficar calado para poder ouvir como o outro se sente, ter algum tipo de ação partindo disso. Então, quando a gente traz simpatia para cá do inglês para o nosso idioma, simpatia é quando você gosta de alguma coisa. Você tem simpatia quando você tem afinidade. Eu tenho simpatia pelo Hildo, a gente não se conhece ainda, mas o Hildo é uma pessoa tão bacana, eu acho ele uma pessoa interessante, um cara que eu tenho uma simpatia por ele. No caso da palavra simpatia em inglês, ela significa alguma coisa mais semelhante à compaixão, à dó, a você sentir de alguma forma solidário àquele problema. Então, a empatia é esse movimento de se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente e agir a partir dessa perspectiva. A simpatia aqui em português é quando você, por exemplo, a Fraternidade Sem Fronteiras, eu sou simpático à causa da Fraternidade Sem Fronteiras, mas eu não tenho nenhuma adesão àquela causa. Eu acho legal, digamos, simpatia eu acho legal, eu gosto daquilo ali. Então, tem uma diferença aí, inclusive que alguns autores, quando trazem para o português, eles cometem esse equívoco de trazer o sympathy exatamente como simpatia. São duas coisas completamente diferentes. Porque na empatia você faz um exercício para compreender o outro. E a simpatia é simplesmente um movimento espontâneo, que você pode ser simpático sem qualquer ação ou sem qualquer tipo de envolvimento emocional. Certo. Nayara, você tem algum questionamento, Nayara? Eu tenho um questionamento, Jaime. Eu estava conversando sobre empatia com alguns amigos meus, e aí surgiu uma questão que até hoje eu fico refletindo porque eu não consegui interpretar muito bem. Um dos amigos tem ansiedade generalizada, e ele falou que ele não consegue sentir empatia, ele não consegue se colocar no lugar do próximo, porque ele só consegue enxergar a dor que ele está sentindo, só consegue enxergar aquilo que faz mal para ele, e não percebe que, às vezes, as ações que ele está fazendo pode machucar os outros. Isso faz com que ele sofra também, mas é uma questão de que ele falou que eu não consigo me colocar no lugar do outro quando eu estou fazendo algo que me deixa ansioso. Como que a gente pode ajudar uma pessoa assim que reconhece os seus limites, mas que quer ir mais além, quer sentir essa empatia? Não sei se eu me deixo entender. É uma pergunta também muito, muito, muito profunda. A primeira coisa que a pessoa precisa entender, ela entender já é muito importante. Porque veja o que você está falando, Nayara, quando ela diz que ela não consegue perceber e acaba magoando os outros, de alguma forma ela já está sentindo que está provocando um problema na outra pessoa. Então ela está fazendo um movimento empático. Diferente do que a gente pensa, a empatia, ela não nasce por um desejo nosso apenas de nos colocarmos no lugar do outro. A empatia ela pode ser praticada, mas todos nós temos neurônio espelho. Neurônio espelho os neurônios espelhos foram descobertos em 1992 como que por acaso. E ele também está em alguns animais, em alguns primatas. Um neurônio espelho
é o responsável por provocar sensações em nós, como a sensação de que quando a gente vê alguém bocejando, a gente boceja também. Isso acontece com vocês, é bem comum. Ou quando você vê alguém, por exemplo, o Kleber está aí, ele vai tocando, e vamos supor que ele machuca o dedinho dele enquanto ele está tocando, e a gente sente daqui também. A dor não foi em nós, mas a gente sente como se tivesse sido. O neurônio espelho, ele provoca essa nossa reação a eventos que não são reais, não estão acontecendo com a gente, mas estão acontecendo com o outro, e você fica... É aquele que faz isso, ou seja, ele já está dentro de nós. O problema é que algumas coisas vão acontecendo ao longo da vida, e nós, obviamente, que ainda lidamos com egoísmo, com egocentrismo, com uma série de coisas, vamos atrofiando essa nossa capacidade de compreender o outro para poder focar na nossa própria vida. Por quê? Nós acreditamos na narrativa de que para nos sermos felizes, nós precisamos ser bem-sucedidos, e para ser bem-sucedidos, nós precisamos ter dinheiro, e para isso nós precisamos ter o melhor lugar, o melhor destaque. E para isso, muitas vezes, nós nos colocamos como a prioridade de tudo na vida, e se colocar como prioridade não é diminuir ou passar na frente do outro, né? Se amar é muito diferente de se colocar na frente das pessoas, à frente das pessoas. Então, ele já fez um bom movimento. O que ele precisa fazer para se ajudar mais do que vocês, primeiro é procurar fazer terapia, procurar entender como é que ele lida com essas crises de ansiedade e, obviamente, ele procurar exercitar, mesmo tendo ansiedade. Olha, eu tenho ansiedade, então, por conta da minha ansiedade, eu faço essas coisas e eu te magoo. Gente, eu sei que é difícil você, tendo crises de ansiedade, você se colocar nessa caixinha. Mas a ansiedade não é exatamente o nosso excesso de futuro, quando a nossa cabeça está mais na frente do que no presente, do que no passado, não é isso? Você sofre por antecipação. Então, se ele canalizar esse processo de ansiedade para entender, olha, esse meu ímpeto de ansiedade pode ferir alguém também, peraí, deixa eu observar isso um pouco melhor, ele já vai estar fazendo o exercício. Isso quer dizer que cada um de nós vivencia uma experiência de possibilidades de se colocar no lugar do outro diferente. Isso tem a ver com a evolução espiritual também. Isso tem a ver com o quanto nós... E a evolução não quer dizer que uma pessoa mais empática, mais evoluída do que uma pessoa que não tem empatia nenhuma, porque a pessoa pode estar com um problema, eu vou chamar de encaixe, que é a pessoa está tão concentrada em si mesma, muitas vezes até influenciada pela espiritualidade, influenciada, a pessoa não consegue enxergar o quanto ela está magoando os outros e o quanto as ações dela têm um impacto negativo nos outros, e aí ela precisa cuidar disso também para poder avançar. Mas quanto mais nós compreendemos que é preciso amar, que é preciso a gente entender que não pode fazer o outro aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente vai avançando no nosso processo de escala de evolução. E a gente precisa exercitar isso, porque a gente comete o tempo todo falhas. A gente vai cometendo falha com o outro. Mas aí a gente retoma e fala, eu não vou cometer mais essa falha. Eu aprendi, eu não posso mais trilhar esses caminhos, eu não posso mais dar essa bobeira, fazer essas coisas. Então, um bom começo é ele procurar ajuda terapêutica. O segundo é, de fato, assumir a responsabilidade pelos próprios atos, apesar dessas dificuldades que ele tem. E lembrar do Cristo. O Cristo é o nosso guia. E ele nos deixou essa regra de ouro maravilhosa que nos ajuda a praticar a empatia. Certo. Tá? Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui. Desculpa. Você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Uma pergunta aqui da Cris Santos, eu achei interessante, que ela pergunta aqui: como praticar empatia, deixar de exercer o amor próprio? Porque tem também aquele limiar, aquela linha tênue entre você ter empatia e as pessoas interpretam mal com ser conivente. E aí você acaba deixando a pessoa te tratar como gato e sapato e acha que isso é empatia e que isso é uma forma de amor, quando na verdade acaba não sendo muito bem isso, né? Então como que a gente diferencia isso? Como praticar empatia
sem deixar de exercer o amor próprio? Isso também é uma excelente pergunta. A própria frase ela já responde muito sobre isso. Amai o próximo como a si mesmo. Não é mais do que si mesmo. É como a si mesmo. Então, primeiro a pessoa precisa se amar. Quem não é um bom ímpar não pode ser um bom par. Primeiro você precisa se amar, para depois você doar esse amor ao outro. Quando você diz que é tão empático, que compreende tudo que a pessoa faz de errado, né, com você ou com o outro, você cria uma desordem também no processo, tanto ético como processo moral também. Porque nós sabemos que nem tudo que nós queremos nós podemos, nem tudo que nós queremos, nem tudo que nós queremos podemos, o querer, poder e fazer, né? Nem tudo que nós queremos nós podemos, nem tudo que nós podemos fazer, nós devemos fazer, que é a terceira coisa. Queremos, podemos e devemos. Então, tem coisa que a gente quer, a gente não pode, mas a gente não deve. Quando o equilíbrio dessas três coisas acontecem, nós temos paz de espírito. Quando você mente para você mesmo, via de regra, e diz que é tão empático que aceita todo tipo de situação que acontece na vida, todo tipo de crime, microcrime, ou coisas que não são efetivamente aceitáveis, você não está se amando. Então, você não está sendo empático, você está deixando de amar a você mesmo. É diferente de quando você identifica que o outro errou, ou que existe alguma coisa que pode ser ajustada numa relação de amizade, ou qualquer tipo de relação, uma relação com um familiar, que pode ser ajustado, conversado, e que aquilo pode ser resolvido. É diferente de você sofrer agressões, por exemplo. Uma pessoa que sofre agressão o tempo todo dentro de casa e que fala, não, eu entendo, é porque ele bebeu, não é ele. Não, olha, eu entendo, é porque ela estava muito nervosa e quando ela fica nervosa ela quebra as coisas e quebra em cima de mim. Não, eu entendo. E aí tudo eu entendo tentando se colocar no lugar do outro, mas na verdade você está mentindo para você mesmo, porque algumas vezes você tem um processo de dependência emocional com aquela pessoa. Então, antes de mais nada, é preciso se amar. Ótimo. Kleber, tu tem algum questionamento, Kleber? Eu gostei da tua fala. Eu tinha uma pergunta a respeito dessa questão da empatia. Porque quando as pessoas falam de empatia, elas pensam como pessoas que estão sofrendo, principalmente também pessoas que sofrem, mas que normalmente elas já conhecem, ou que já viram algumas vezes. Mas uma coisa que poucas elas percebem é empatia com aquela pessoa. Ô, Kleber, eu estou te ouvindo bem baixinho. Não sei se vocês estão ouvindo bem, pode transcrever, eu estou ouvindo bem baixinho você. Você pode repetir um pouco mais alto? Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Ou só eu estou ouvindo baixo? Ah, tá baixinho. Tá meio baixo também. Tá baixo, Kleber. Por favor. Fala mais próximo que talvez saia mais alto. Isso. Tá. A questão da empatia, né? Porque muitas pessoas acham, quando a gente vai praticar empatia, normalmente é com alguém próximo, ou com conhecido, uma pessoa que está tendo dificuldade. Só que uma coisa que muito poucas pessoas pensam é em relação a praticar empatia com aquela pessoa que tu tem dificuldade de relacionamento. Inclusive, lembro até aquela frase de Jesus, amai ao próximo e também amai aos inimigos, né? Só que muitas pessoas têm exatamente dificuldade nesse ponto da empatia com o inimigo ou com a pessoa que tem dificuldade de relacionamento, tem uma certa dificuldade até para falar com ela. Aí eu queria que tu explicasse como é que a gente pode, práticas no nosso dia a dia, colocar práticas que possam nos ajudar a ter empatia essas pessoas que têm dificuldade. Pergunta excelente também. Hildo, as perguntas aqui são altíssimo nível, eu estou surpreso. Eu nunca fui falar de empatia em lugar nenhum para vir perguntas assim tão profundas como as perguntas que vocês estão trazendo aqui.
Kleber, é excelente o que você está trazendo. Primeiro, quero agradecer pelas músicas, foram lindas. Conectei muito aqui, você toca aí maravilhosamente. Parabéns. É lindo ver alguém tocando aí piano, né? É o piano, o órgão, não estou vendo daqui, mas você deve tocar os dois. Né? Lindo. Essa pergunta é muito importante, Kleber, porque ela divide, inclusive, cientistas no mundo inteiro que pesquisam empatia. Olha só a pergunta que você fez. A pergunta que divide o pensamento. Existem alguns cientistas, eu falo isso também no Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, no livro. Existem pessoas que acreditam que os líderes não deveriam usar empatia, porque usando empatia, eles beneficiariam apenas aquelas pessoas que lhes são próximas, que lhes são simpáticas. E isso seria muito ruim, porque um líder, ele não lidera só uma minoria, ele lidera tudo. E eu não estou falando aqui de contexto político brasileiro nem nada, estou falando de uma observação científica que foi feita, que é uma discussão de que o líder muitas vezes pode tomar decisões para uma minoria quando a minoria precisava de uma outra decisão, e que por isso a empatia não é legal. Dizem também que a empatia acontece muito da empatia ela levar um viés de aproximação, como você falou, de que é mais fácil nós termos empatia pelos nossos amigos, é mais fácil nós termos empatia pelos nossos familiares, é mais fácil nós termos empatia pelas pessoas que têm a mesma religião que a gente, a mesma nação, a mesma cidade, e que isso atrapalha toda a humanidade. Eu, particularmente, e uma série de outros pesquisadores desse assunto, não concordamos com essa perspectiva. E eu vou explicar por quê. Tem um livro chamado Sapiens, ou Sapiens. Esse livro foi escrito por Yuval Noah Harari, que, na minha opinião, é um dos pensadores, é o pensador mais lúcido da atualidade, apesar de ele ser ateu, mas é porque certamente ele não conhece o Deus apresentado pela doutrina espírita. Quando eu encontrá-lo, eu vou apresentar para ele o Livro dos Espíritos, que eu tenho certeza que ele vai entender que a forma como nós enxergamos Deus é uma forma que se distancia desse Deus vingativo, antropomórfico e etc. Ele fala sobre como nós fomos nos formando como espécie. E aí, lembrando que nós na caverna, com a nossa família, protegendo a nossa cria, os nossos filhos, a nossa mulher, que era o homem que tinha esse papel de proteção, né, porque ele era mais forte, ele que caçava, a mulher coletava, a mulher cuidava da cria. Existem algumas discussões na história de que diz que era a mulher que caçava e etc., mas isso é uma discussão muito mais profunda, mas a gente estava ali conectado na caverna em família, e depois veio o advento da agricultura, e com a agricultura o homem deixou de ser coletor e deixou de ser caçador e passou a plantar aquilo que ele precisava, e nessa plantação, fazendo esse tipo de coisa, ele começou a se agregar em cidades e em comunidades, deixou de ser um nômade e passou a ficar mais tempo em alguns lugares, ao invés de estar se movimentando o tempo todo, e com isso se criaram as comunidades, as vilinhas, as cidades. Depois das cidades, nós nos associamos com nações, e as nações eram simpáticas entre si. Depois as pessoas e os povos se conectaram por crenças religiosas, e por conta de crenças religiosas eles se conectavam ou não se conectavam, e guerreavam com quem tinha religião diferente, e era amigo de quem tinha a mesma religião. E por conta desse movimento de conexões com os semelhantes, nós hoje estamos aqui, vivendo ficções criadas pelo próprio homem, como demarcações demográficas, que aqui é Brasil, ali é Argentina, e ali é outra coisa. Tudo isso foi criado por divisão, decisões políticas ou por guerras e etc. Foi o homem que criou, não é uma criação de Deus, porque efetivamente nós somos só uma espécie, nós somos homo sapiens, nós somos homens. E aí, essas conexões, que eram conexões micro, se transformaram em grandes conexões como a que vivemos agora. Obviamente, temos algum problema ainda, e esse problema tem se demonstrado no mundo. Eu comecei a minha fala dizendo que nós temos assistido o retorno de algumas disfunções humanas, de algumas coisas que estão relacionadas ao ódio,
a dissociação, a agregação só de pessoas que pensam semelhantes a nós. Nós temos assistido a história trazer isso agora à tona no mundo, em alguns lugares do mundo em específico, mas nós evoluímos muito como espécie a ponto de cooperar. Exemplos de cooperação são as próprias empresas multinacionais, ONGs internacionais, a própria Fraternidade Sem Fronteiras, que existe lá no Reino Unido, existe em outros lugares. Então, pessoas que estão no Reino Unido cooperam com pessoas que estão no Brasil para poder ajudar a África. Ou seja, nós estamos todos conectados por meio desse sentimento de cooperação, por meio do sentimento de que, sendo a mesma espécie, sendo indivíduos, homo sapiens, pessoas, homens, nós podemos, por meio desse sentimento de cooperação, de conexão, alcançarmos o nosso processo de evolução coletiva, com o esforço individual de cada um. Por isso, essa empatia que começou lá no pequeno, nos grupos, ela se expandiu para grupos maiores e ela vai, sim, estar em toda a humanidade um dia. E o melhor exercício é seguir os ensinamentos de Jesus, é seguir os passos do Mestre, seguir o nosso guia, que, seguindo o Evangelho, nós estaremos muito seguros que praticaremos a nossa função de se colocar no lugar do outro, de amar o próximo como a si mesmo. Bom, maravilha, né? Infelizmente, a gente está chegando ao final da nossa live de hoje, né? A gente já até passou, né? Era 1 hora de live, já temos 1h15, e tem mais perguntas aqui nos comentários ainda para fazer, mas infelizmente o nosso tempo está sendo concluído, né? E a gente deixa aqui, né, com o Jaime para fazer as suas considerações finais, Jaime. Deixar aí o seu recado, deixar aí a sua mensagem, para que depois a gente possa passar ao Kleber para fazer a nossa prece musical, finalizando a nossa live de hoje, né? É com você, Jaime. Maravilha, pessoal. Só gostaria mesmo de agradecer a todos por estarem aqui, trazer a reflexão de que podemos, como o Kleber tão bem perguntou, podemos seguir os passos de Jesus. Como é que a gente pratica a empatia? Como é que a gente usa esse recurso para evoluir como indivíduo? A resposta é muito simples. É a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Seguindo o nosso guia, seguindo o Evangelho de Jesus, tentando entender que não há descanso para a prática da nossa reforma íntima, que ela é feita todos os dias. E que quem comanda esse movimento é a nossa mente, por meio da gerência da vontade, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Então, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Um grande abraço para o pessoal de Macapá, foi uma alegria estar aqui com vocês. E agora precisamos ouvir mais o Kleber para concluir essa live de hoje, né? Com certeza. Aí, antes do Kleber tocar, a gente gostaria de agradecer a você pela disponibilidade, né, de aceitar o convite, de estar conosco nessa noite, né, fazendo essa live com a gente, né? Agradecer a Nayara, né, que está aqui conosco, por participar conosco nessa noite, ao Kleber, que esteve aqui conosco, nos presenteando aí com esses momentos musicais maravilhosos, e agradecer a todos, né, que nos acompanharam, né, a TV7, que esteve conosco, aos amigos do canal do CEF, que também nos acompanham diariamente, tá? E dizer muito obrigado e de passar ao Kleber para a música final, né, para a gente finalizar a nossa live. É com você, Kleber. Obrigado, Jair, obrigado a todos que assistiram. E para finalizar, sonar